E o título da minha pesquisa é O Círculo Dançante do Estudo à Aplicabilidade. Primeiro, esse trabalho surgiu de uma problemática com a qual eu tenho me deparado bastante nas escolas de estadual, que é o esfriamento das relações e o distanciamento que há entre as pessoas. E o quanto isso interfere nas aulas de teatro, que pedem sempre um ambiente muito coletivo. Foram duas as minhas principais motivações para ingressar nessa pesquisa. Primeiro, a minha própria identificação com as aulas de expressão corporal, onde eu pude perceber o quanto é importante se conhecer e entrar em contato com o outro, quantas aulas de expressão corporal auxiliavam nisso. E a minha segunda motivação foi uma vivência de dança circular que eu pude ter em uma outra faculdade, onde de fato eu percebi o que era um processo coletivo, onde a individualidade e a integridade de cada um ficava presente. Então essa é a frase com a qual eu inicio o meu trabalho. Na atualidade, a cultura vai trilhando pela separação, pois o homem vive cada vez mais tempo dividido de si e dos outros. Entretanto, o homem ainda preserva alguns momentos de vivência profunda, una e originária. São momentos em que ele recupera a unidade perdida. E é isso que eu busco com a minha pesquisa, recuperar em alguns momentos essa unidade social perdida. Então eu tinha dois motivos aí para pesquisar. Eu tinha a corporeidade e a dança circular. E nisso, eu entro no meu primeiro capítulo, que é a corporeidade e a educação. Então eu faço um levantamento dos conceitos e preconceitos corporais, porque para a gente estudar as relações do outro, antes de tudo a gente precisa se conhecer. Então conhecer esse indivíduo, as relações que ele tem com o próprio corpo, ele se conhecer, e eu ratifico essa importância com o Gardner, que trabalha as inteligências múltiplas. Então ele trabalha diversas inteligências e uma delas é a inteligência corporal. E se a gente soubesse aproveitar essa inteligência corporal, ela é tão importante quanto as inteligências linguística ou lógico-matemática que a gente está mais acostumado a lidar. Depois desse levantamento dos conceitos e preconceitos corporais, eu chego no corpo e suas expressões. E no corpo e suas expressões, eu chego na dança, como uma forma de expressão do corpo. Ao estudar a dança como uma ferramenta na educação, eu percebi, na verdade eu me deparei com a Isabel Marques e o PCM de arte, onde eles veem a dança como uma vivência íntegra e totalizadora. Como eu estudo a dança, eu senti uma necessidade muito forte de fazer um histórico, de situar isso. Então, eu entro no meu segundo capítulo, que é o círculo na dança e na educação. Então, após fazer esse histórico da dança, como, onde, quando ela surgiu, eu pego dois momentos da dança que são fundamentais para nortear minha pesquisa, que é a dança dos primórdios, onde a imagem do círculo era muito forte como união e localidade, e depois, séculos depois, com a dança moderna, onde fica muito claro o caráter inclusivo da dança e ela é acessível a todos. Depois de ver esses dois momentos da dança, eu vejo como a imagem do círculo é presente. Então eu estudo um pouco o círculo
chama do estudo à aplicabilidade, eu vou relatando como foi esse estudo de caso. Esse estudo de caso aconteceu no Centro Educacional Unificado CEL Alto Alegre, que fica no extremo da Zona Leste de São Paulo. Aconteceu com crianças entre 6 a 10 anos de idade, que eles estudam no período da tarde e fazem essas oficinas no período da manhã. São crianças, as oficinas têm duração, na verdade, de 2 horas e 15 minutos, é uma vez por semana, toda segunda-feira, e eu escolhi aplicar lá porque são crianças muito carentes e que têm um problema muito sério de aceitação, elas têm uma dificuldade de se aceitar. A estrutura da minha aula era assim, como a aula chegou às 2 horas e 15 minutos, no período de maio a agosto de 2010, eu peguei os 50 minutos iniciais da aula, onde sempre eram dedicados a exercícios de aquecimentos corporais, e dediquei à aplicação das danças circulares. E quando eu vou aplicar, eu sentia essa necessidade do repertório. Que repertório utilizar? E aí muito foi válido as vivências que eu tive nos cursos, as oficinas que eu tive e a entrevista que a Celine me concedeu ajudar muito na escolha desse repertório. O repertório, então, constou 6 danças, onde Escravos de Jó foi a primeira dança que eles vivenciaram, onde eu escolhi porque tornava eles autônomos. Eles não dependiam de um aparelho de som, eles mesmos podiam cantar e dançar. Então eles podiam levar isso para outros lugares, eles não precisavam ter a música no aparelho de som. Valsa de l'Amitié, que é uma música instrumental francesa, que a coreografia é feita em pares, o desenho coreográfico dela é em pares. Eu escolhi para ela como instrumental para esse outro tipo de desenho coreográfico. Ciranda do Mundo, que foi uma vivência que eles fizeram mais no fim do processo, mas porque tinha um desenho coreográfico mais estruturado, então eles precisavam estar mais conscientes do seu próprio corpo e do seu espaço em relação ao outro. Já a Carrocinha Pegou e Luz foram 2 vivências que tiveram muita participação dos alunos. A Carrocinha Pegou foi um dos alunos que trouxe, ele trouxe como uma brincadeira, que ele conhecia e ele queria vivenciar junto com os colegas, então a gente fez. E Luz foi uma música que eu levei para eles, como finalização do processo, e eles puderam criar esse desenho coreográfico. Então eles criaram toda a coreografia da música Luz. Foi que finalizou o nosso processo. Dentro desse processo, eu ressalto uma música que foi muito importante, que foi a Pixels Grise, que é uma música também de origem francesa, que conta a história de um ratinho. Então, na verdade, é o ratinho cinza. E eu fui contando e situando eles na história, para eles conhecerem e saberem que eles iam dançar. Então, eles sabiam o que cada passo da música acontecia, porque as coisas aconteciam, porque a dança acontecia. E foi muito interessante, porque eles adoraram, e na semana seguinte eles chegaram e falaram: professora, mas a gente não pode fazer de novo? Vamos fazer de novo a música do ratinho, a dança do ratinho? E aí um aluno falou: por que agora a gente não pega e a professora abaixa o som e faz tudo com as nossas próprias palavras? Porque a música aconteceu em francês. E aí eles criaram com as próprias palavras deles. Isso, além de ficar super teatral, foi muito importante, porque eu pude perceber o quanto é necessário acrescentar algo novo na bagagem cultural desse aluno, e o quanto é importante também ele se apropriar disso para que isso possa
para observar isso, para entender isso, a gente aprende por outros meios. Utilizar a dança como uma ferramenta de educação, ela fortalece essa corporeidade e ela contradiz essa visão tradicional de tende a separar o corpo da mente. E utilizar a dança por meio do círculo foi fundamental, porque eles puderam perceber que eles tinham que saber onde é o espaço de cada um, e eles tinham que trabalhar de acordo com o espaço e com o tempo do outro. Então, era muito importante eles saberem que eles eram, que esse indivíduo era fundamental, era super importante dentro desse processo coletivo. Outra observação que eu pude fazer foi que o círculo, ele pôde trazer um ambiente descontraído. Então, tanto o educador quanto os educandos ficaram em posição igualitária. Então, foi um processo onde todos participaram ativamente. E, por fim, eu posso dizer que essa pesquisa foi, para mim, um enriquecimento pessoal. Porque eu pude ver a educação por uma visão circular, onde ela tem base, mas não é uma base que a gente geralmente procura base para a gente ter segurança. E às vezes a base, que também é segura, ela pode fechar, ela pode aprisionar esse conhecimento. E ver a educação por uma forma circular foi eu ver o movimento da educação, essa dinâmica que inova e que renova a cada ciclo. Aqui foram alguns desenhos que os alunos fizeram como finalização desse processo. E por fim, eu deixo essa frase e essa imagem para vocês que complementam com a minha pesquisa. Devo agradecer primeiramente por estar aqui, né? Agradecer ao Jorge, agradecer aos nossos orientandos e agradecer porque eu pude ter contato com o trabalho seu, Raquel, que está muito bonito, está muito bem cuidado, tá? Foi uma felicidade ver. Gostei de toda maneira, o assunto é muito interessante, você abordar como o corpo pode ser trabalhado em sala de aula e as metáforas que você trouxe também, né? Então você escolheu a dança circular, é aparentemente tão simples, né? Tão singela, e mesmo assim ela traz tantas possibilidades de trabalho em sala de aula, né? Você falou dos alunos que têm uma carência grande, uma necessidade de autoafirmação, falta de segurança, de confiança. E aí eu fiquei pensando que realmente, eu sou professora de música também, e não dou aula de teatro, dou aula de português, em sociedade de arte, né? Mas a gente percebe o quanto é difícil para os alunos ter esse contato. O corpo parece que encerra ali alguma coisa que não pode ter contato com o outro, a não ser através de uma certa violência ou de uma certa agressividade. E dentro do seu trabalho, sinceramente, eu notei uma certa esperança nesse sentido. Tá? Então, eu fiquei muito feliz mesmo com o trabalho. A metáfora que você me deixou pensando é uma citação que você traz no mar, na página 20, que ele fala as propostas curriculares sugerem que a dança seja trabalhada em seus aspectos criativos e transformadores, seguindo para isso caminhos determinados e imprevisíveis, que se contradizem aos modelos tradicionais de educação, onde o ensino valoriza o conhecimento analítico e linear em oposição ao conhecimento corporal e intuitivo e sintético.
pensar no círculo, né? Na coisa que não há um comando, né? Não há alguém comando obediência, mas todos estão ali de uma maneira mais igualitária e ao mesmo tempo se doando, comandando e sendo comandado, né? Tem a aparente hierarquia que está entranhada na educação, na escola. Então, a metáfora, ela, para mim, foi muito bacana. E a gente percebe que esse caminho que você está trilhando, né, de levar isso para os alunos, eu acredito que em diversas faixas etárias, porque a coisa lúdica, ela pode surpreender, né? Eu vi a apresentação de vocês fizeram a roda lá, então, diferentes faixas etárias, em diferentes contextos, né? E aparentemente é uma coisa muito simples de fazer. E os alunos terem tocado, eu achei até, quando as coisas são menores, parece que quando é muito próximo da brincadeira infantil, né, do popular, com as músicas, parece que existe uma certa resistência maior do que quando são adultos, por exemplo. A gente tem uma necessidade de repor na infância e é muito legal quando a gente pode participar de uma dança como essa. Mas eu acredito que eles toparam também pelo seu tato, pela sua proposta firme ali, e de acreditar em alguma coisa que realmente, né, não é só apenas uma pesquisa, não é apenas um trabalho de conclusão, mas é algo que você, pelo que a gente vê aqui, acredita. Então, fiquei muito feliz.